Olá, tudo bem? Bem-vinda ao canal Curiosidades da Natureza, um lugar em que você aprende sobre as espécies de animais da natureza de uma forma bem interessante. E claro, já se inscreva no canal e acione o sininho para que você não perca nada de interessante aqui, tá certo? Então vamos lá! Eu tenho certeza que você já viu uma abelha, pois estão em todo lugar. E aí, vamos conhecer essa espécie fascinante? Então, venha e juntos vamos entender esse interessante inseto. As abelhas são insetos incríveis, elas têm o papel de fazer o processo de polinização, o que é vital para toda a humanidade. E sabemos ainda que elas são animais sociais que vivem em colônias superorganizadas, as conhecidas colmeias. As abelhas obedecem a hierarquias bem definidas, cumprindo um papel extremamente importante para a natureza. Elas, inclusive, dizem que são mais velhas que a raça humana, tendo em vista o seu surgimento há mais de 100 milhões de anos. Como se acredita? Elas pertencem à ordem Hymenoptera e à família das Apoidea, o que na realidade divide o grupo com as vespas, ressaltando que as abelhas surgiram a partir do desenvolvimento de algumas vespas. E claro, existem mais de 20 mil espécies de abelhas por todo o mundo, sendo que um enxame delas pode contar facilmente com até 100 mil indivíduos. Além disso, elas se distribuem praticamente por toda a parte do mundo, mas com exceção da Antártida. Suas colônias normalmente podem chegar a ter cerca de 60 mil abelhas, sendo de extrema importância para o equilíbrio ecológico, já que as abelhas são as responsáveis pela produção vinda das diversas plantas como o mel, a geleia e o própolis. Assim, no ato de polinização, essencial para a manutenção da biodiversidade, são responsáveis pela produção de alimentos, por consequência, a vida humana. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 73% das plantas cultivadas são polinizadas por elas. Fazendo isso, as abelhas conseguem atuar na regeneração das florestas e na manutenção do equilíbrio no planeta. E a abelha é o único inseto que produz um alimento não tóxico que é consumido pelo homem. E você sabia que suas asas batem cerca de 11,4 mil vezes por minuto a cada voo, produzindo o famoso zumbido que todos conhecem? Durante o voo, sua velocidade pode chegar até 25 km por hora. Em uma viagem para coletar néctar das flores, a abelha chega a percorrer até 6 km, visitando em média de 50 até 2.000 flores por dia. E elas nunca erram o caminho de volta. Em média, elas fazem 40 voos diários, ao pousarem em 40 mil flores. E o que mais surpreende é a intensidade com que esses insetos trabalham. E elas, por mais estranho que pareça, se comunicam entre si através da dança, transmitindo informações sobre sua localização e distância das flores. Essa forma de comunicação é muito complexa e ainda está sendo estudada, mas de uma forma bem simples podemos entender como mecanismo para informar suas companheiras sobre onde encontrar uma boa fonte de alimento. A dança pode ser feita dentro da colmeia ou fora dela, e dependendo das abelhas, elas tomarão como referência a própria colmeia ou o sol. Com a inclinação em que a abelha se move em relação à posição do sol, ou da colmeia se está dentro, indica a orientação da fonte de alimento e com a velocidade da dança, e sua distância. E o famoso formato hexagonal da colmeia feito pelas abelhas, consome menos cera para sua construção, e aproveitam ao máximo o espaço disponível. Suas paredes são construídas com altura suficiente para que o mel não escorra e as larvas não caiam. Já os dois olhos das abelhas são formados por milhares de olhos menores, denominados omatídeos. Estes transformam a luz em sinais elétricos, os quais são interpretados e transformados em imagens pelo cérebro. E uma única abelha, vejam, é capaz de produzir, em média, pouco mais de uma colher de chá de mel em toda a sua vida. E as abelhas mais velhas ensinam as mais novas a produzir mel. Outra curiosidade é que não são os zangões que possuem ferrões, mas sim as fêmeas. E para que um homem morra é necessário receber cerca de 1,1 mil picadas de abelhas. Ao se sentirem ameaçadas, as abelhas operárias protegem a colmeia usando os ferrões venenosos em forma de serra. Elas morrem após picar alguém, pois parte de seu abdômen é arrancado junto com o ferrão. Ao retirar o ferrão da pele do animal ou pessoa que picou, ela morre, já que a estrutura serrada se desprende do corpo, desgarrando o ventre e ocasionando a morte do inseto. E você sabia que as abelhas mais perigosas do mundo são as africanas? E agora,
Você pode imaginar o que as abelhas comem? Elas se alimentam de água, mel, néctar e pólen coletado das flores. Esses alimentos fornecem energia, vitaminas, proteínas, gorduras e sais minerais, além de hidratar. As flores e as plantas aromáticas são os alimentos preferidos das abelhas. Portanto, o que atrai abelhas está presente em abundância na natureza. Se você as quer por perto, então é só cultivar um lindo jardim em casa. Já os zangões não possuem função alguma, a não ser fertilizar a rainha. Logo, sua única função é a procriação da espécie. Eles são bastante folgados, pois não buscam alimento. Recebem alimentação das operárias e não trabalham. E se nascerem duas rainhas ao mesmo tempo, elas lutam até que uma morra. Acredita nisso? Uma colônia pode suportar entre 20 e 60 mil abelhas, mas uma única rainha apenas. Infelizmente, essa é a regra para que tudo funcione corretamente nas colmeias. Uma abelha rainha pode botar cerca de 200 mil ovos por ano. Ela é a única abelha desenvolvida sexualmente. A abelha rainha, sendo a única fêmea fértil da colmeia, é capaz de armazenar cerca de 1.500 ovos ao dia, além de ter a capacidade de armazenar os espermatozoides dos distintos zangões para botar ovos durante um período de 3 semanas, aproximadamente. Quanto ao tempo de vida, as abelhas sobrevivem até 6 semanas no inverno, e cerca de 4 semanas durante o verão e primavera. Por outro lado, abelhas rainhas vivem entre 2 e 3 anos, que diferença não é? Durante o inverno, as abelhas se concentram em um grande grupo na colmeia, para se manter aquecidas e proteger a rainha, e se alimentam do mel que produziram antes deste período. E as colônias possuem odores diferentes, e desta maneira as abelhas conseguem guardar o lugar e não errar o endereço de casa. E as abelhas, pasmem, possuem uma memória incrível e são capazes de realizar cálculos complexos. E para fabricar meio quilo de mel, são necessárias 1.000 abelhas trabalhando durante toda a vida. E as abelhas foram muito usadas durante a Segunda Guerra Mundial, e sim, você ouviu bem, dá para imaginar? E antes que você imagine abelhas treinadas para morder inimigos ou entrar em suas narinas, eu lhe direi que era pela cera delas. A cera produzida pelas abelhas coloniais foi usada para revestir as armas e protegê-las durante o transporte para as zonas de guerra. E para este efeito, apenas 6 milhões de colmeias de abelhas foram mantidos nos Estados Unidos da América. Uma vez que a guerra terminou, como eles não precisavam de muita cera, os apiários foram deixados para cuidar e seu número foi reduzido para apenas 2,5 milhões de colmeias atuais. E hoje existem algumas ameaças que mantêm a população de abelhas diminuindo. A mudança climática é uma delas e afeta as abelhas. Toda vez que chove menos e mais irregularmente, isso afeta o florescimento das plantas. E também novas doenças como a varroa, um ácaro parasita originário de Java, espalhou-se pelo mundo e causou estragos nas colmeias de abelhas. No caso das abelhas solitárias, elas são imunes à varroa. Os resíduos de pesticidas absorvida pela planta atingem o pólen e néctar que as abelhas se alimentam, e pode intoxicar a abelha, terminando prematuramente suas vidas. E temos também a vespa asiática, a velutina, as abelhas coloniais da Europa e da Ásia é outra ameaça extra. Esta vespa do sudeste da Ásia é um predador muito agressivo e inclui abelhas em sua dieta. Em 2004, chegou à Europa através de um cargueiro asiático que atracou na França. Desde então, encontraram um clima favorável e poucos predadores, se espalhando por grande parte da Europa, e que agora está causando grandes danos às colmeias de abelhas, que infelizmente não possuem mecanismos de defesa contra tal predador. E você sabia que as abelhas não têm direito à aposentadoria? É isso mesmo. Quando nascem, até completarem 5 dias de vida, são responsáveis pela limpeza dos alvéolos. A partir daí, até o 11º dia, cuidam da alimentação das larvas. Depois, ficam encarregadas de produzir cera até o 18º dia de vida. Nos 3 dias seguintes, são obrigadas a proteger a colmeia, e quando completam 21 dias de vida, coletam néctar, pólen, água e resinas até o final das suas vidas. Trágico, não? Sendo que estas abelhas operárias vivem apenas entre 1 e 4 meses, dependendo da estação do ano. E aí, o que achou? Você já conhecia algumas das curiosidades sobre essa mini criatura? Isso é interessante, não é? E então você sabia disso? Conhecia as abelhas desta forma antes? Se quer saber mais sobre a natureza dos animais, continue conosco no canal para as próximas curiosidades. E se gostou, deixa o seu like. E até logo!